pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Templo dos Livros. E hoje a gente vai conversar, talvez não seja um pouquinho, né, porque eu acho que tem muita coisa para falar, mas a gente vai conversar, tentar o mínimo possível, conversar um pouquinho sobre Tieta do Agreste, do Jorge Amado, né, nesse projeto que a gente está seguindo, né. Eu sempre fico animado para voltar aqui para falar de Tieta, porque é um livro que eu tô amando incondicionalmente, sabe? Eu acho que vai entrar para a lista dos melhores desse ano que eu tô lendo, né? E eu sei que tem gente que está acompanhando esse projeto. Eu vi já comentários aí pedindo para voltar, né? Para voltar, para falar mais, né, do livro. E a gente está voltando, a gente está, né? Cada episódio, já estou fazendo a resenha, já estou trazendo para vocês os spoilers, né? Já que a gente está falando de tudo, né? E hoje a gente vai conversar sobre o terceiro episódio, que chama O Progresso Chega aos Calfundós de Judas, ou a Joana d'Arc do Sertão. Então hoje a gente... Olha, interessante que esse terceiro episódio, ele é o mais curto do livro inteiro, por incrível que pareça. E por incrível que pareça, ele tem muita coisa para ser comentado, muita coisa. Então assim, ele é pequeno, mas ele tem mais riqueza de detalhes, de acontecimentos, de fatos, do que o primeiro e o segundo episódio, né, que a gente passou. Então, por exemplo, eu tive até que anotar, infelizmente tive até que anotar aqui os episódios, né, ou melhor, os fatos, porque é muita coisa e eu não ia lembrar de tudo. Eu quero tentar trazer para vocês cada ponto, né, do livro, cada ponto desse terceiro episódio. É muita coisa, gente. Então, já vamos começar direto para a gente não deixar esse vídeo ficar mais longo do que pode ficar. Olha, a primeira coisa que a gente vai comentar aqui no terceiro episódio é o que acontece. A gente já começa com a aparição de turistas. Olha que maravilha, né? Depois do primeiro episódio, a gente tem acreditado que Tieta morreu, ela estava vivíssima, né? No segundo, ela sai de São Paulo e vem para Agreste, e ela já vem transformando a vida de todo mundo. Ela promete que vai colocar a luz na cidade, e ela coloca nesse episódio, né? E a gente começa com ele com a aparição de turistas, né? Então os primeiros turistas, né, saem lá da PQP e vêm parar em Agreste, coisa que não acontece, né? Então os primeiros turistas são franceses, né? Então o pessoal acha que eles são um bando de ETs, né? Normal, né? Você vive num lugar onde não vem ninguém de fora, você conhece todo mundo da cidade, sabe? Todo mundo faz, todo mundo pensa, todo mundo fala. E aí, quando vem gente nova, com roupa bonita, não sei o que, falando diferente, você vai achar que é um ET mesmo, né? E o pessoal da cidade de Agreste, eles são muito conservadores, né? Então, eles vão pensar que é ET, que é astronauta, um monte de coisa doida. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é a aparição desses turistas, desses franceses, que na verdade é um homem e uma mulher, né? E olha que coisa interessante. Quem que chega em Agreste é um cara chamado Mirko Stefano, conhecido como Doutor Magnífico, e acho que talvez a esposa dele, ou namorada, ou peguete, enfim, chamada Beth, né, apelidada de Bebé, né, ou Bebê, enfim. Então o Mirko e essa moça que vem com ele são quem aparece no Agreste, né? E todo mundo fica assim, nossa, meu Deus, eles estão falando estranho, né? E tal, eles têm aquele sotaque, né? E eles falam um pouquinho de francês também, tipo, sabe quando você vai elogiar alguém e você fala pra pessoa assim, nossa, you're amazing, né? You're incredible, né? E você fala português, mas você acaba elogiando a pessoa em outra língua. Eles são assim, eles falam uma coisa e aí soltam o francês deles e tal. Infelizmente o Jorge Amado não traduziu isso pra gente, mas enfim, né? E o que acontece? O Mirko, qual é o objetivo dele? Trazer o turismo para Agreste, que é exatamente o que o Ascânio quer, né? O Ascânio, ele é funcionário da prefeitura, ele não é o prefeito, por assim dizer, mas ele quer trazer o turismo para Agreste porque vai dar dinheiro, vai trazer gente, né? Mas é aquela coisa, né? É uma cidade que é calma, um lugar que é muito calmo, que é paradisíaco, né? Quando você traz o turismo para ela, sim, continua sendo lindo, paradisíaco, mas assim, traz muita gente também, né? E aí entra dinheiro, que é ótimo, mas assim, acaba também ficando uma bagunça, né? Mas a gente vai chegar lá, né? O que acontece? Tieta também pretende voltar para São Paulo, né? Ela não vai ficar em Agreste, claro, ela só quer comprar uma casa aqui em Agreste, né?
principalmente uma cabana em Mangue Seco, né? Uma casa em Agreste, uma cabana em Mangue Seco, né? Então ela manda construir, porque ela quer ter um lugarzinho que ela disse que quando ela for morrer, ela quer morrer na cidade dela, num lugar calmo, que é Agreste, né? E o que acontece? E aí a gente consegue acompanhar esse processo. Ela consegue finalmente assinar a escritura da casa dela, né? A dona Zulmira já aceita todos os termos dela, aceita todo o pagamento, e aí a gente acompanha ela e o pessoal aí como testemunha para ela assinar a escritura da casinha dela em Mangue Seco, né? Da cabaninha que ela chamou. Qual que é o nome da cabana dela? Acho que é Curral do Bode Inácio. Acho que é Curral do Bode Inácio, se eu não me engano. É o nome que ela deu para a casinha dela. Outra coisa também que a gente tem aqui é a Elisa, né? Elisa, que é esposa do Astério. A Elisa tá doida para ir para São Paulo porque ela sabe que a vida dela não pode ficar em Agreste, que ela não vai conseguir nada, vai continuar na pobreza, mesmo que a Tita ajude ela, né, com bom dinheiro. Ainda assim ela quer ir para São Paulo porque ela acha que ela vai crescer profissionalmente e ela quer que o marido vá junto e que Tita deu um emprego para ele trabalhar na fábrica, né? E aí eles vão conseguir dinheiro, vão conseguir crescer e tal, então ela quer sair de Agreste. O problema, né, é que a Tita não quer isso. A Tita não quer levar ninguém da família para São Paulo, ela acha que vai ser um horror. Então o que acontece? Ela conversa com a melhor amiga dela, a dona Carmosina, que é a funcionária que fica no correio. Ela conversa com a Carmosina e fala assim, ela explica, olha, não dá para levar a Elisa e o Astério para São Paulo, porque isso, porque aquilo. São Paulo não é desse jeito como eles pensam, né? E a Tita explica para a Carmosina por que a Elisa não deve ir para São Paulo e por que ela não quer levar para São Paulo. Então, e outra coisa também, né? Finalmente a Tita conta qual é o negócio secreto que ela tem em São Paulo. E ela também conta para a Carmô, porque a Carmô é a única amiga dela e é a pessoa que nunca vai julgar ela, entendeu? Até porque também ela não quer contar para ninguém o negócio que ela tem em São Paulo. Então a única pessoa que ela conta é a Carmosina, né? A Carmô. Então ela fala para a Carmô, olha, não vou mentir para você, o negócio que eu tenho em São Paulo é um bordel, né? É um prostíbulo, enfim, que chama Refúgio dos Lordes, né? Então só vai homem que tem dinheiro, homem da alta classe, elite, né? E tal, né? É diferente com o que tem em Agreste, né? Que tem ali uma outra casa noturna, né? Um outro prostíbulo, né? E tal, mas em São Paulo ela tem um chique, todo, né? Endinheirado, papapá. E aí lá dá muito dinheiro, né? Traz muito dinheiro pra ela também e tal. E aí eu fico pensando, nossa, finalmente ela contou pra alguém, né? E ela contou justamente pra pessoa que não ia julgar ela, porque a Carmosina é a pessoa mais sensata de Agreste, sabe? Ela não julga ninguém, ela não tem preconceito, ela é bem pra frente, ela é realmente bem diferente do pessoal de Agreste, sabe? Ela é tipo alguém de 2019, mas que não tem preconceito, tem a mente aberta, sabe? E o pessoal de Agreste é um pessoal conservador, preconceituoso, retrógrado, né? Então assim, eles acham que você nasceu assim, tem que ser assim pra sempre, não pode mudar, porque Deus quis. Aí, enfim, vocês já sabem aquela coisa toda, né? Bom, além disso, ela também conta que, além dela contar do negócio pra Carmô do prostíbulo que ela tem, que é esse o negócio que dá dinheiro pra ela lá em São Paulo, ela também fala, finalmente, né, que a Leonora não é mais virgem, né? Então, assim, o que a Tita quer com isso? Ela quer avisar pra Carmosina para falar pro Ascânio que a Leonora não é virgem. Por quê? O Ascânio ele acha que a Leonora é virgem, é imaculada, né, é intocável, mas ela não é, né? E aí ele quer casar com a Leonora e tudo mais. A Leonora também tá com medo porque ela sabe que ela não é virgem, mas ela não sabe como contar. Então a Tita conta pra Carmô, e pra Carmô contar pro Ascânio e ver o que ele faz, né? Até porque também a Tita sabe que a Leonora também não vai querer voltar para São Paulo, que vai querer casar com o Ascânio, vai dar um problema, né? Então ela fala pra você, se eles quiserem transar, eles transem, ok, de boa, mas ele não precisa casar para isso, né? E aí também com o Ascânio sabendo que a Leonora não é virgem, ele vai querer não saber mais de casar com ela, vai ficar mais fácil
para eu voltar com a Leonora para São Paulo, porque não vai ter impedimentos, né? Então ela meio que, não posso dizer que ela, talvez ela tenha armado sim um pouquinho, né? Talvez ela tenha tido um plano aí, mas ela fez o que fez e ela fez a verdade, né? Valer a pena. Então ela contou para Carmo, e aí a Carmo foi e disse para o Ascânio, né? Um acontecimento interessante aqui nesse terceiro episódio é que a gente tem o suicídio do prefeito, o Mauritônio Dantas, né? O Mauritônio, ele é prefeito de Agreste e ele se suicida. Ele tinha uma esposa, a Mel, né? A Amélia, né? Chamada de Mel. E a Amélia, ela era infiel a ele, mas assim, ele não ligava, né? Porque ela tava ali com ele na Agreste e tudo mais. Então ele tipo, tá, você é infiel? Tá bom. Ok. Só que aí ela conheceu um cara e ela fugiu com esse cara. Desde que ela fugiu com esse cara, acabou pra ele a vida dele. E ele não aguentou mais, e aí acabou e se suicidou. O próprio prefeito de Agreste. Ele já era meio velho mesmo, ele já era tantã, já não estava batendo as ideias, sabe? Teve uma vez que ele parece que andou pelado, atender as pessoas peladas na rua, sabe? Então assim, o que acontece? Com o suicídio dele, quem passa a tomar conta de Agreste é o Arthur de Figueiredo, né? O coronel de Itapitanga. Então o que acontece? O Arthur, ele continua tomando conta de Agreste, mas nas próximas eleições que houver em Agreste, quem vai ser eleito é o Ascânio. Todo mundo já, tipo, o Ascânio vai ganhar, porque todo mundo ama o Ascânio, ele é um cara muito gente boa, perfeito para esse negócio, né? Ele consegue gerir Agreste, né? Então o Arthur só está ali só para poder pegar o resto do mandato do prefeito. Mas ele falou que nas próximas eleições é o Ascânio que vai tomar conta da prefeitura, entendeu? Porque o Ascânio ele é só funcionário, né? Então, tipo, já tá meio que certo que o Ascânio vai ganhar as eleições. Até porque eu também acho que ele é o único candidato, né? E todo mundo gosta do Ascânio, conhece o Ascânio. A Carmo conta pro Ascânio sobre a Leonora não ser mais virgem, né? E aí você imagina a cara do Ascânio, né, gente? É o fim de carreira, né? Ele fica desolado e ele quer acabar com tudo, né? Ele fica desolado, mas o interessante aqui é que depois de um tempo que ele passa refletindo, ele não tem preconceito, ele não fica... Porque assim, em Agreste você não se casa com uma moça que já foi deflorada, né? Que ela já não é mais virgem. Não, todo mundo casa com a moça virgem, com a mulher que é virgem. Né? Você não casa, por exemplo, nem com viúva e nem com uma moça que já não é mais virgem, entendeu? Então, só que ele não pensa assim, né? Ele, pelo contrário, ele ama a Leonora e ele quer ela mesmo assim. Então, assim, é claro que ele não pensa tipo de um dia para o outro, não, mas eu amo ela, dane-se isso, né? Mas ele leva um tempinho, né, para poder processar a ideia e tudo mais. Mas eu achei muito legal que, assim como a Carmo, ele não teve preconceito contra isso, né? Igual a Tieta explicou para Carmo. Lá em São Paulo, o pessoal casa viúvo, tem muita traição, normal, né? Cidade grande, né? Tudo moderno. E não tem essa coisa de tipo, ela não é mais virgem, não vou casar com ela. Não, o pessoal tá nem aí, casa. Mas Agreste não é assim. Agreste é uma cidade passada, uma cidade que morreu no conservadorismo que a gente vê hoje em 2019, né? O que acontece também é que o Mirko, né, ele depois que ele vem primeiro visitar o Ascânio, como eu disse no início do vídeo, ele vem visitar o Ascânio e ele fala dos projetos e tudo mais, aí ele volta, né, e depois que ele vem visitar o Ascânio de novo, ele já traz os projetos, já todos desenhados ali, tudo bonitinho, ele discute com o Ascânio e aí eles finalmente fecham uma parceria mesmo para trazer o turismo para o Agreste. Então, assim, já está certo que a coisa vai bombar em Agreste, né? E aquela coisa, a gente não sabe se vai ser bom ou não, porque eu fiquei pensando nisso. Você traz fábricas, pessoas para uma cidade que é linda, que é paradisíaca, que é calma, sabe? De certa forma é bom porque traz dinheiro, mas de outra forma é como o comandante da área disse, vai acabar com a calma do lugar, né? Às vezes vai acabar poluindo o lugar, né? Porque vai trazer fábrica. Então é difícil, né, a gente saber se a gente quer o progresso ou não, né? Ainda mais numa cidade assim, né? Então a Agreste vai acabar virando São Paulo, né?
que como muito um amigo meu paulista diz, solta fumaça, é cinzento, tem prédio, não tem muita árvore, nada colorido, então vai virar uma São Paulo praticamente, né? A gente tem aqui também a inauguração da Praça do Curtume, que acaba virando o Modesto Pires, né? Então, a antiga Praça do Curtume vira Modesto Pires, e aí eles festejam e tudo mais, né? E o que acontece também, no finalzinho desse episódio, a gente termina com um incêndio, né? Tem um lugar lá no Agreste que chama Buraco Fundo, que é onde o pessoal mais pobre vive, né? Mendigo, o pessoal fica pedindo esmola e alimento nas ruas, enfim, onde o pessoal mais pobre vive, às vezes prostituta também, né, e tal. Então, no Buraco Fundo acontece um incêndio, né? E uma moça chamada Marina Grossa Tripa, né? Nesse incêndio ela sai correndo, só que ela esquece a avó dela. Como é que você pode sair de um incêndio e esquecer a própria avó, né? E aí todo mundo vendo aquelas labaredas, aquele fogo todo, ninguém sabe o que fazer, o pessoal da igreja fica tudo, tipo, assistindo como se fosse tirar uma selfie, sabe? Não sabe o que fazer. E aí quem poderia ir lá, né, e salvar a avó dessa moça, né? Tieta, com certeza, né? A Tieta, ela vai, entra no fogo mesmo, pega a avó da moça e traz ela no colo, né? A avó dessa moça chama Dona Miquelina. Então a Tieta traz a Miquelina no braço, né, assim, no colo, e consegue salvar a avó dessa moça do fogo, né? E é engraçado que quando ela sai assim, ela tá tipo como se fosse com fogo no cabelo, no vestido. Então quando ela sai do fogo parece que ela é um anjo, né? E tal, mas na verdade é só fogo mesmo, né? Porque dá aquele floreio, né? Dela parecer uma santa, né? Com fogo no cabelo, né? Uma aureola de anjo assim, fogo no vestido, parecendo uma santa, né? Mas aí ela consegue salvar a avó dessa menina. E tal, todo mundo fica espantado, todo mundo meio que canoniza ela como santa, e aí chama ela de, né, Joana d'Arc do Sertão. Tá aí porque é o título desse episódio, né? Mais uma coisa, e apesar de a gente terminar nesse salvamento, né, é uma coisa que eu queria deixar por último, né, apesar de estar no meio da história, é o seguinte: tem um momento aqui do livro que eu achei maravilhoso, que é o Ricardo, né, que é sobrinho da Tieta. Eles têm um envolvimento tanto afetivo quanto sexual, a gente já sabe disso desde o segundo episódio, né? E aqui também eles têm um envolvimento sexual também e tal. O Ricardo até, ele fica a par da construção da cabana da Tieta, ela deixou ele lá em Mangue Seco e tal. Mas eles têm um envolvimento sexual aqui, a gente sabe disso. Mas o interessante aqui é quando ele vai se confessar pro padre. Ele tá em Mangue Seco, né, lá, né, na praia, ou na ilha, enfim, ali na margem do rio e tal. E aí o padre tá ali, e ele vê uma oportunidade de se confessar pro padre, já que ele vai ser seminarista e tal. E aí ele quer, e aí ele fala pro padre, né, que ele pecou, né, e tal. E aí o interessante aqui é que, imagina, ele fala que pecou, né, e o pecado dele foi contra a castidade, né, aquele pecado que é difícil resistir, né, é difícil resistir, mas você que vai ser padre ou qualquer escalão da igreja assim, mais alto, não pode ter nenhum tipo de envolvimento sexual. Você tem que praticamente parar a sua vida sexual do momento que você faz o voto de castidade, né? E aí ele conversa com o padre e ele confessa, e ele fala que ele vai arder no fogo do inferno, que ele não pode mais ser seminarista porque ele pecou contra a castidade, papapá, né? Que ele foi contra os votos da igreja, de Deus. Mas tem umas coisas interessantes aqui, porque eu imaginei que o padre fosse acabar com ele, sabe, acabar com ele mesmo, falar, nossa, você pecou, papapá. Só que na verdade eu fiquei muito surpreso, porque o padre na verdade diz pra ele que ele não precisa disso. Ele não precisa ficar se endemonizando, falando que vai arder no fogo do inferno porque ele pecou, porque ele foi contra os votos de castidade. Porque o padre, inclusive, ele é padre e tem filho. Olha que interessante. E aí, tem uma coisa legal que ele diz assim, que não é o rótulo que dá qualidade à bebida, meu filho. Para Deus o que conta é o homem, e não o rótulo, né? Então, assim, o que conta é a pessoa, e não o que ela carrega, sabe? Não é o pecado que você está carregando, é você que conta para Deus, sabe? Você é o filho em carne viva, né? Então, assim,
esse discurso, essa fala do padre com o Ricardo é muito boa, porque o padre tranquiliza, ele fala que você tem que amar a Deus, né? E o Ricardo acha que temer é amar a Deus. E não, temer é uma coisa, amar é outra, né? E Deus não se importa se você fez uma coisa ou outra, Ele importa com você, entendeu? E se você também tá disposto a se perdoar, entendeu? Porque até porque pecado todos nós pecamos, né? Então, assim, foi um diálogo muito bom, né? Eu não vou falar ele todo, porque senão o vídeo já vai ficar muito grande, já deve estar enorme, né? Mas é muito bom esse diálogo que ele fez com o padre, eu fiquei maravilhado, né? Então, ele agradece ao padre e eu achei ótimo o que o padre fez para ele. Achei ótimo esse diálogo. Esse diálogo eu acho que me marcou. É o que mais me marcou nesse episódio, foi esse diálogo. Então, bom, gente, esses são os acontecimentos. Olha quanta coisa a gente teve para falar hoje, né? Então é isso, a gente então se encontra no próximo vídeo do canal, né? E espero que muito em breve saia a resenha do 4º episódio. Então, até a próxima e até lá!